Então, mais uma vez, boa noite a todos, não é? Mais uma live do Corém Paraná, né? E uma live, todas, eu acho que vocês me escutaram falar que são todas especiais, né? Cada uma delas tem um gostinho diferente de ser. Mas essa aqui tem, sim, um gostinho ainda mais especial, porque eu tenho a honra de ter conosco a minha professora, né? Minha professora, quando a gente era bem guria, né, Carmen? Quando a gente era bem guria, nem pintava o cabelo, né? Nem sabia o que era tinta de cabelo ainda, né? E a professora Carmen, minha colega da Universidade Federal do Paraná, mas ela na carreira de docente, eu como técnica administrativa, né? Ela sempre foi uma liderança, uma militante, atuou barbaramente na Associação Brasileira de Enfermagem, a Bem Nacional, não é? E aí eu me sinto presenteada quando eu vi a tese de doutorado da professora Carmen, hoje doutora em ciências na Unifesp, nossa professora, né, se na minha época da PUC, hoje da Universidade Federal do Paraná. E quando eu vi o tema, né, Carmen, atuação política da enfermagem, é algo que é uma mistura de querer saber mais, de ficar entre a cruz e a espada no que diz de repente, quando a gente escuta, eu não quero saber nada de política, afinal de contas eu não faço política, eu não gosto de política, esse ruído que a gente às vezes percebe nesse coletivo que vivemos, não é? Onde somos seres políticos, né? Somos no nosso dia a dia, etc. Então, quando eu vi o tema, falei, não tem que trazer a professora Carmen, um ano de eleições, né? Nós estamos aí com Carmen, para nossa alegria, mais de 200 colegas buscando uma cadeira como vereadores, como vice-prefeitos, como prefeitos. Isso é algo também que demonstra um movimento diferenciado da categoria, talvez até muito pelos nossos apelos. Nós, como lideranças, quanto tempo, Carmen, a gente que trabalha junto há algum tempo, há quanto tempo a gente milita pelas causas da enfermagem, não é? Então, ao ver um número expressivo de colegas, né, buscando se candidatar, nos representar nessas diferentes esferas, puxa, parece que entenderam o recado. Nós precisamos da caneta. Nós precisamos da caneta para fazer que as nossas demandas, né, os nossos apelos se transformem realmente em ações. Ações dos nossos parlamentares, dos nossos dirigentes, né? Agora a Flávia me passou 209 candidatos da enfermagem para prefeito, vice-prefeito e vereador do Paraná. Olha, é muito expressivo, a gente fica muito satisfeito com isso, porque precisamos de representantes. Veja que no Congresso Nacional nós temos hoje somente uma enfermeira, que é a Carmen Zanotto de Santa Catarina, que agora, inclusive, acho que para orgulho de todos nós, não é? É candidata a prefeita de Lages, não é? E provavelmente com uma grande chance de ganhar por todo o trabalho. Ela já foi deputada estadual, já foi secretária de saúde, tem uma história linda dentro da enfermagem, não é? Então, professora, é uma honra recebê-la, é um prazer imenso, né? Um momento oportuno, né? Um momento político que estamos vivendo, não é? Tivemos agora as eleições do Corém, não é? Nas regionais. Estamos especificamente, o Paraná ainda tem 2 recursos para serem analisados, não é? Sucesso para os recursos, para o bom trabalho e representação da categoria, não é? Então, provavelmente, aí deve estar agendada a reunião no dia 18, se não me engano, 18 agora de novembro, então logo nós teremos isso já consolidado, né? E, então, um ano bárbaro para a gente estar discutindo, apesar que a temática política eu entendo que a gente tem que discutir sempre, não é? Mas especificamente, uma vez que casou com a tua tese de doutorado, sinta-se assim em casa. Essa é a tua casa, não é? E diga para nós o que foi que você descobriu, não é? E pode nos dar uma luz no que diz respeito à política na enfermagem. Bem-vinda, professora. Obrigada, Simone. Eu acho que
pelas suas falas e até um dado que você está dando, que você repassou, eu não consegui acessar, mas é muito importante saber que são 209 colegas enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, que estão concorrendo, né, para o legislativo ou para o executivo, né? Eu até tenho no decorrer aí, que vamos ver, a gente vai falando e a gente muda no falar, né? Mas eu acho que é importante isso, né? Então, eu queria agradecer, né? Foram 3 tentativas, né, da gente fazer essa live, né? Mas por problemas de agenda aí, né? Não foi possível antes, né? E até agora, quando você estava falando, né? Eu fiquei pensando, né? É uma semana da gente repensar a nossa posição política, né? Ela foi nas das 2 maiores entidades, né? Você já falou do processo eleitoral do Corém, né? Dos Coréns, né? Dos vários estados, né? Que passou por essa semana. Começou no domingo o pleito, né? Mas ele vem vindo ao longo do ano, né? Com as inscrições das chapas e dos candidatos, né? E aproveito você passar um agradecimento, né? Você como presidente da nossa entidade, né? Nesse momento, para a comissão eleitoral, né? Porque é um processo difícil, né? Ele é complicado no sentido que são disputas de poderes, disputa de interesses, né? E às vezes nós não conhecemos as regras do jogo, né? Mas eu achei, né, do que eu consegui acompanhar, uma abertura e transparência da equipe que fez parte desse processo eleitoral, né? Conduzindo o processo eleitoral e ainda está conduzindo, porque ainda não finalizamos, né? E a outra entidade também teve o processo eleitoral ontem, né? Que foi a Associação Brasileira de Enfermagem. Também um processo, para nós, historicamente, a nossa maior entidade política, vamos falar assim, né? Histórica, nesse sentido, não em termos de quantitativo de pessoas, mas o nome que ela tem e a história que ela tem por trás, né? E ela também teve um processo eleitoral questionado no final do ano passado, né? E ontem nós tivemos, né, o processo eleitoral também de uma forma remota e daqui a pouco deve sair os resultados, né? Que é o prazo que vai sair o resultado agora no final da tarde, né? E, associando com o que você já falou, né? No domingo nós vamos ter eleições para nós ocuparmos ou não o legislativo, né? E o executivo nos municípios, né? 209 colegas para os 399 municípios que fazem parte do estado do Paraná, eu acho um número muito interessante da gente pensar, né? Nós temos um quantitativo de pessoas, né, dos nossos inscritos do Corém, né, que o nome que falha, eu peguei hoje, né? Acho que é em torno de 111 mil, né, por aí, Paraná, enfermeiros, técnicos e auxiliares, né, é um número significativo. E no decorrer, né, eu vou comentar um pouquinho, a gente tem que pensar que, neste momento, o quantitativo é importante. Ele é muito melhor, é muito mais um fator decisório do que o qualitativo. Eles têm que andar junto, mas o quantitativo é importante, né? Então, eu acho que é um momento bem interessante da gente estar pensando, né? E discutindo o que é participação política. A minha tese, ela estava mais voltada para o ensino desse processo de trabalho, participar politicamente. O que nós entendemos sobre isso, né? O que nós estamos fazendo e, principalmente, nós, professores, estamos ensinando sobre isso, né? Participar politicamente tem que ser ensinado. A gente não aprende, né? Não saímos
sabendo participar politicamente, né? Então, ele é um dos processos de trabalho, dos mentores do processo de trabalho que deveria ter, eu falo assim, o mesmo foco, a mesma importância que o assistir, que o beneficiar, que o ensinar e que o pesquisar. Né? Ele é uma delas, e ele liga todos esses, né? Nós assistimos e nós temos uma participação política em determinados momentos que abriram esse espaço profissional para mim. Né? Então, foi isso que eu estudei um pouquinho, né? Como é que nós, professores, estamos ensinando esse processo de trabalho. Então, eu não vou fazer a apresentação da tese, né? Já está disponibilizada e logo sai mais 2 artigos, né? Mas eu vou comentar o que eu refleti depois que a gente defende, entrega um produto, né, de um processo de qualificação, né, da gente. Ele é pessoal, mas ele é para o coletivo, né? O que eu fiquei refletindo e o que eu condensei hoje para falar para a gente conversar um pouquinho aqui, né? Se a gente pensar, olhando ali para fora, mesmo que seja uma tarde, final de tarde, chuvosa, né? Uma necessidade que hoje a cidade de Curitiba e o estado do Paraná precisam dessa água, né? Mas talvez alguns de nós estejam conseguindo fazer um happy hour, né? Passear, sair, fazer alguma atividade, né? Mas muitos colegas, eu acredito, que estão indo para o trabalho para assumir um plantão, né? E outros colegas estão se preparando para deixar esse plantão nos nossos serviços de saúde. E mesmo no ensino, alguns colegas estão indo ou entrando em um trabalho remoto em sala de aula, né? Trabalhando com seus alunos, fazendo suas pesquisas, né? Outros colegas faziam, e talvez ainda continuam fazendo, atividades que ainda uma grande parte as mulheres assumem, né, na sociedade, que é buscar filho em escola, passar na padaria e comprar o pão para o lanche da noite, passar no supermercado, né? Ainda fazemos essas atividades. Outros talvez estejam cuidando de alguém, né? De algum familiar, ou indo fazer esse cuidado, né? E quantos poderiam estar, neste momento, fazendo um cuidado para si? Indo para uma atividade física, uma caminhada, arrumar o cabelo, como a gente estava brincando antes, né? Ir num cinema, fazer um lazer, né? Que isso faz parte da vida da gente, né? E quantos de nós, nesse momento, como agora nós estamos fazendo, estão fazendo alguma atividade para uma das nossas entidades? Seja qualquer, Corém, né, ABEM, uma sociedade especialista, né, ou sindicato, ou uma associação voluntária que eu faço parte numa determinada comunidade do grupo social que eu convivo, né? Eu estou tentando começar por aqui para a gente poder entender que nós somos multitarefas, né? E nesse período de pandemia ainda está cobrando muito mais de nós, né? Porque agora nós estamos num trabalho remoto, alguns de nós, né? Principalmente os docentes, mas outros colegas também, né? Mas estamos com outros afazeres que nos colocam aí, né? E quanto tempo nós dispomos para um cuidado da gente e um cuidado das nossas entidades, né? Por quê? Porque essas entidades ainda são um dos espaços que eu acredito, é um dos, né, espaços que eu acredito que a gente tem que ensinar o que é participar politicamente, né? As entidades são esse cenário para os alunos, né? Se eu estou pensando como docente, mas as entidades também são para os nossos colegas, um espaço de ensino político. E o processo de trabalho que a gente vem discutindo desde a década de 70, do século passado, né?
a colega Maria Cecília Puntel, de Ribeirão Preto, né? Denise Pires, de Santa Catarina, né? Tem outras colegas aí, muito anterior, junto com elas, ou aqui, né? Eu tenho estudado bastante, mas tem outros colegas, né? A gente vem discutindo como é que nós trabalhamos, como nós trabalhamos, por que nós trabalhamos assim, né? A gente tem que agora reforçar no participar politicamente, né? Então ele faz parte dessa dimensão, né? E aí, quando eu estava falando das entidades, viu, já fugi um pouquinho, né? Eu entendo que as nossas entidades é um dos espaços, né? Os nossos colegas enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem, os nossos alunos têm que vivenciar cada vez mais as entidades, né? Não no sentido de usufruir da entidade, mas no sentido tanto do colaborativo, né, que eu fazer alguma coisa pelaquela entidade, mas também entender como é que essa entidade funciona e o que ela tem trazido para o coletivo, nesse coletivo entendido toda a enfermagem, né? Não peguei o dado do COFEI, né? Mas devemos estar aí aproximadamente em 2.300.000, 400.000 colegas nesta profissão, né? Se a gente pensar isso, se nós ensinarmos que é importante este cenário, todos nós entenderíamos que nós temos um quantitativo para elegermos quem nós quiséssemos, aonde nós quiséssemos, no legislativo e no executivo, né? Nos poderes legislativo e executivo. E nós temos que entender que estas entidades, né, BEM, COFEM, sociedade especialista, sindicatos, né, eles devem também, além das capacitações técnicas, éticas, legais que elas fazem, elas têm que começar a ensinar como é que a entidade pode ensinar o que é participar politicamente, né? Então, esse é um dos aspectos, né? Uma das questões que eu acho que devemos estar atentos. Mas não acho que as entidades são a único cenário, né, ou espaço que a gente tem que ensinar o que é participar politicamente, né? Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre o participar. Eu acho que o cotidiano nos nossos serviços de saúde, seja lá numa unidade de internação, numa unidade de saúde, num distrito sanitário, numa chefia de divisão de uma instituição de saúde, né, maior, seja onde for, nós temos que entender que esses espaços devem ser também utilizados como processo de aprendizagem para o participar politicamente. Quando eu atendo uma pessoa, numa consulta de enfermagem ou realizando um cuidado de enfermagem a um paciente internado, e eu me exponho, esse expor quer dizer quem eu sou, como eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo, porque às vezes, conforme o cuidado, aí na pandemia nós pudemos observar que eu não consigo cuidar de uma pessoa sozinha, né? Numa UTI, numa unidade de internação, eu tenho que ter uma equipe de saúde, mas uma equipe de enfermagem coesa, junto. E eu me exponho, quando eu falo me expor, é dizer assim, ó, eu sou enfermeira, eu sou técnico de enfermagem, eu estou fazendo o cuidado de enfermagem, o senhor vai sair daqui, né, dentro das suas possibilidades, a pessoa, porque eu estou cuidando, né, eu estou me expondo. E nesse expor, eu estou me responsabilizando por esta pessoa, ou este grupo social. Quando eu trabalho muito na atenção primária, né, a minha atuação sempre foi na atenção primária, né, quando eu me exponho a um grupo social, a um grupo dentro de uma comunidade, eu estou deixando o meu trabalho mais visível,
né? O trabalho da enfermagem mais visível, né? E essa visibilidade, né? Esse reconhecimento primeiro que o usuário, que o paciente vai ver da gente, ele é um possível aliado, né? Porque ele vai reconhecer, nossa, ela fez aquilo porque eu precisava disso, e ela que está fazendo isso, ela que está coordenando, ela que está mandando isso. Aí que eu falo sempre, eu tenho que me expor a isso, a gente fala isso muito com o aluno, né? Então, eu teria mais um aliado dentro desses 111 mil que o estado do Paraná tem, ou os 2 milhões e 300 mil que o Brasil tem, dentro da categoria enfermagem, né? Então, eu tenho pensado que é um pouco por aí que a gente tem que buscar. O usuário, né, o paciente, conforme for, né, cada um de nós onde estejamos trabalhando, né, cliente, né, ele tem que ser visto como um futuro aliado numa visão política de um projeto que eu queira para aquela sociedade, né? Então, além de ter cenários, eu tenho que ter uma visão sobre, né? Sobre as pessoas ou grupos sociais que aí precisam desse profissional ou desta categoria que faz muito, né? Então, eu coloco isso porque quando a gente tem reconhecimento de dizer o que eu faço, como eu faço, com quem eu faço, né? Quando eu tenho valorização, quando eu posso começar a ter visibilidade e eu posso começar a reivindicar condições de trabalho com mais aliados, né? E vamos deixar essas condições para o trabalho uma coisa bem ampla, né? Ela não é só recursos materiais, recursos físicos, mas eu ter um dimensionamento adequado de uma equipe de enfermagem, né, para prestar aquele cuidado agora com qualidade, né? Eu acredito muito que a enfermagem faz o seu trabalho com muita eficiência e com muita qualidade, né? E também nessas condições o salário, né, que é o financeiro, né? Como é que nós vamos ter isso? Então, essas questões não caem do céu, elas têm que ser trabalhadas ao longo né? Não é porque eu sou o maior contingente, né, a força de trabalho do SUS que tá no, né, a pesquisa realizada e está lá disponível para os colegas, né, apontam a questão salarial da grande maioria da nossa enfermagem no Brasil todo, né? Uma outra questão, né, que o aumento da presença masculina nas últimas 2 décadas, né? Ele ainda não passou de 15% a 18%, mas há uma tendência desse crescimento, a gente tem observado isso, né? Então, são questões que devem ser pensadas e estudadas. Então, voltando lá, quando eu falo em reconhecimento, valorização, visibilidade, condições para o trabalho, esses são os produtos ou os resultados do processo de trabalho participar politicamente, né? Então, se a gente assim entende o trabalho da enfermagem com todas essas dimensões e interligadas, por isso a minha preocupação que nós docentes o devemos ensiná-lo com a mesma importância que as outras dimensões do trabalho, do assistir, do gerenciar, do pesquisar, né, e do ensino. Porque é ele que vai articular e dar essas possibilidades, afinal, esse é o resultado dele, né? E como é que a gente deve fazer isso, né? E só voltando lá numa questão que eu esqueci, né? Os cenários, a educação, o ensino, o espaço da escola também tem que ser entendido como um cenário político, né? Que ensina politicamente isso, né? Então,
se nós olharmos para onde e aonde a enfermagem está trabalhando, e eu entender que aqueles espaços têm que ser utilizados, né, para isso, eu vou avançando gradativamente nessas questões, né? Então, esse é o resultado, né? Agora, o que eu utilizo para chegar nesse resultado, né, do processo de trabalho, participar politicamente, né? Eu utilizo algumas competências que são extremamente valorizadas na enfermagem por quem nos olha. E eu ainda penso que nós não nos olhamos como os outros nos olham, né? Então, eu preciso, para garantir negociações, condições de trabalho, eu preciso aprender a negociar, né? Eu estou num espaço que eu tenho um espaço decisório para a enfermagem, e eu tenho que aprender a negociar. O que é negociar? Como eu negocio? Então, eu preciso ter um projeto coletivo, falando da enfermagem, né? Ou daquela instituição, da enfermagem para aquela instituição, né? Conforme for, né? E este projeto é que é a minha arma de negociação, né? Eu não vou sentar para falar com o prefeito, ou com a presidente do Corém, ou com o reitor da minha universidade, dizendo que eu, né, da minha, porque eu sou da federal, né? Falando da minha universidade como se fosse minha, né? Da universidade que eu trabalho, pedir, né, solicitar mais condições de trabalho, se eu não tenho nada para negociar com ele. O que eu tenho que negociar neste momento? Eu tenho que ter um projeto com metas, estratégias, e que vão dando um caminhar na minha negociação, né? É um caminhar na minha negociação, né? Então, a negociação, ela prescinde de uma coisa que no processo de trabalho gerencial, a gente ensina bastante para os alunos, que é fazer planejamento. E o planejamento em cima de um diagnóstico, de uma realidade, e com uma missão e com o futuro daquilo que eu quero, né? O que o coletivo, nesse momento, chamado enfermagem, apresenta para a sociedade o que ela pode fazer, né? Então, a negociação é o primeiro, vamos dizer assim, competência, ou para nós, professores da área, eu sou da área da gerenciamento e da gestão, né? Ela precisa estar sendo trabalhada, né? Então, planejamento, negociação. E tem que entender que essa negociação vai gerar conflito. Qualquer disputa de poder, né, em qualquer instituição, ela gera um conflito. E como eu tenho que trabalhar com o conflito? Por ser uma profissão eminentemente feminina, em relação ao gênero, ainda somos mais de 70% presença feminina, né? Às vezes, nos ensinaram que nós não devemos ir para o confronto, né? Mas todo conflito, numa negociação, eu tenho que sentar e vou negociar vou ter ou não um confronto, né? Então, são aspectos que, historicamente, ainda temos que superar, né? Mas, então, essa negociação e entender que essa negociação poderá ou não gerar um conflito, eu tenho que ter claro, né? E que eu vou avançar ou não conforme a negociação. E entender que eu tenho que ter o plano A, o plano B, o plano C. Qualquer negociação tem que ter, eu não posso ir com um plano só, né? Ou com uma estratégia só de negociação. E entender que em algum momento eu tenho que avançar na negociação, ou ser intransigente na negociação, ou talvez dar uma recuada e no próximo momento, com uma outra informação, eu voltar naquela negociação, né? Então, negociação, conflito são competências, né? Vou falar da minha área, gerenciais, que nós devemos ter. E isso a gente entende também que lá no processo de trabalho assistir, quando eu estou fazendo uma consulta de enfermagem ou um cuidado, e o paciente tem resistência, ou a família resistência a mudar atitudes ou mudar algum procedimento que já vinham, gera um conflito também. E por que lá
nós sentamos, conversamos, né? Negociamos com a família, e quando é uma questão muito maior, eu, às vezes, travo ou não, né? Conforme foram os nossos colegas aí, né? Então, a outra competência e outra questão que está muito imbricada no processo de trabalho, participar politicamente, é tomada de decisão. Tem horas que eu tenho que tomar decisão ali, naquela reunião. Às vezes eu não consigo voltar para o meu coletivo, né? Eu tenho que ver que a tomada de decisão, ela requer do enfermeiro, né, ou do técnico, ou do auxiliar, que estejam naquele momento de negociação, uma visão ampla, né, o conhecimento da proposta, e uma visão ampla que lhe abra, lhe dê amplitude de ver como os demais atores estão participando daquele momento, e eu possa avançar ou não né, essa questão do projeto político pedagógico, ou projeto político para a enfermagem. Outra questão que eu tenho observado, né, eu falei da negociação, tomada de decisão e a comunicação. Eu tenho que ser clara, não sei se eu estou sendo, né? Eu estou dizendo que a gente tem que ser clara, eu tenho que ser objetiva, né? Numa reunião, né? Numa negociação, daí vou dizer assim, com outros atores, até com a equipe de enfermagem, com a equipe de saúde, em qualquer espaço e cenário que eu esteja, e eu preciso depois devolver as informações ou as conquistas que eu obtive naquela negociação, com o usuário, com a família, com o paciente, né? Então, dentro do que eu estudei, o que eu destaquei para hoje, das habilidades e das competências, eu acho que essas 3 são imprescindíveis para você participar politicamente. Seja nas nossas entidades, nas nossas instituições, ou se a gente assume alguma coisa no poder executivo ou legislativo, né? Mas tem uma outra questão, que é ocupar esses espaços, né? A enfermagem tem que, eu vou colocar para vocês, eu sou formada há 43 anos, né? Na PUC. Eu não acho nada, não, eu acredito e sei que a enfermagem avançou e muito nesses 43 anos. Modificamos muito. Abrimos muitos espaços, né, para nós e para outras profissões que vieram junto com a enfermagem, né? Isso a gente sabe que ela fez, né? E neste ano, 2020, um ano tão emblemático, né? Além desta situação humanitária que vivenciamos, que é a pandemia do coronavírus, né? Que nos impõe várias mudanças e repensar tudo isso que a gente está falando, a gente está repensando o dia a dia, né? Era o ano da enfermagem, né? 2020, ano da enfermagem, a Simone está ali com o documento da Nursinal, né? Tínhamos várias atividades e propostas, né? A Organização Mundial da Saúde, desde o ano passado, né, isso já vem há uns 5 anos, mas o ano passado e esse ano, vários documentos foram disponibilizados à sociedade, né, sobre por que queremos enfermeiros sentados junto aos ministérios de saúde para decidir as políticas públicas em saúde. Deixa eu pegar documento do Nursinal, documentos da Organização Mundial da Saúde, né? E outras, né? Do ICN, né? O próprio COFEM, da própria BEM, né? Referendando tudo isso. Por que as instituições da enfermagem, mas as instituições que nos olham e que precisam de nós, colocam que os enfermeiros têm que estar mais presentes lá? Isso é um reconhecimento de alguma competência que nós temos e que nós deveríamos estar lá e reconhecer isso, né?
e ocupar os espaços que eles estão lá acenando há muito tempo para a gente ir. Uma das questões, né, que eles têm colocado é para a gente dar mais, colaborar e propor, planejar, formar, né? Se a gente pegar os documentos, eles vão muito nesta linha, né? Para darmos mais acessibilidade aos serviços de saúde à população, né? Tem um documento, esqueci de pegar agora, mas eu trabalhei com os residentes esse ano, que saiu agora em maio, com experiências de enfermeiras do mundo inteiro, né, com a prática avançada, né? E aonde que elas deram mais acessibilidade aos usuários, né? Dentro das experiências e da conformação que a sua comunidade, o seu país tem em relação a isso. Eu recomendo, né, esqueci, eu tentei hoje, mas esqueci de ver o título do documento, mas ele está no site da OPAS, e né, da Organização Pan-Americana de Saúde, e da Organização Mundial da Saúde, mas a gente também pode depois passar o COFEN ou o COREN disponibilizar, deve estar, eu não vi se está no site das entidades. Eu acho que aí já é um reconhecimento, mas ele tem que sair da enfermagem, ele tem que ir para fora, né? Não adianta a gente ficar produzindo pesquisa para nós mesmos, e nós temos que consumir as pesquisas que os nossos colegas fazem, mas temos que pôr essa pesquisa para fora, né? Para fora da enfermagem, né? E para fora até da saúde, para as pessoas reconhecerem, né? Então, acho que esse documento, como deve ter outros, muito interessantes. Eu falei isso porque esses documentos aí, o Arsenal, né, a tripla aliança, né? Estados Unidos tem um documento há mais de 10 anos fomentando toda essa questão e dizendo enfermeiros ocupem o espaço político que lhes cabe, né? Vão sentar e negociar, né, nas instituições de saúde, de educação, seja qual, as condições para que a enfermagem tenha o devido reconhecimento. E esse reconhecimento é naquilo que eu falei para vocês, dentro da categoria, mas ela tem que ir para fora. A categoria não dá conta isoladamente, porque ela tem que ter outros aliados, né? Não adianta a categoria dizer que ela tem força de paralisação do sistema de saúde quando ela não tem aliados fora dela, né? E aí buscar esses aliados, eu estou dizendo assim, seja outros colegas da profissão, da área da saúde, de outras áreas, principalmente o usuário, né? Que é o maior demandador da nossa necessidade, né? Então, eu já falei disso, né? Estou vendo aqui, ó, né? Então, nos expondo, a exposição vai ter o reconhecimento, seremos solicitados, né? E ainda, queria só ver assim, se eu esqueci uma das questões aqui que eu coloquei aqui, ó. Não, eu acho que eu falei, né? Garantia de ensinar, tá? Então, essa é uma reflexão, Simone e colegas que talvez que estejam nos escutando, que eu tenho feito agora, nesse período de pandemia, né? Eu defendi a tese lá em maio, né? A gente um distanciamento do trabalho, da pesquisa, e agora estamos retomando, e faltam 20 minutos, né? Essas são algumas das reflexões que, neste momento da pandemia, eu tenho feito, né, com colegas e com vocês agora, e até com os alunos, né? A pandemia, ela visibilizou a saúde, né? Visibilizou principalmente enfermeiros e os médicos, né? A enfermagem, né? E os médicos pelo aquele trabalho, né? E o que nós vamos fazer com isso, né? A nossa visibilidade nesse momento, ela tem algum retorno? Nós tivemos muitos óbitos, né? Na enfermagem, na área da saúde, né?
tem no observatório do COFEM isso aí, né? Temos vários alunos trabalhando com algumas coisas, mas ela também gerou nos nossos colegas outras coisas. Estresse, né? Cansaço laboral, né? Algum distanciamento também dos seus familiares, né? Dos seus amigos, né? Trabalho remoto, eu que estou no trabalho remoto, parece bom, né? Eu estou em casa, estou trabalhando, né? Mas cansa também, né? Ele também nos distancia, né? E o que nós queremos a partir de agora, né? Eu tenho comentado com meus alunos que não há retorno imediato. Nós estamos numa crise, né? Numa situação humanitária, ela não tem retorno imediato para nenhuma categoria profissional, não é só para a enfermagem, né? Nós estamos falando da enfermagem, mas nós devemos criar um projeto que gradativamente nós vamos negociá-lo e ter algum retorno para a categoria como um todo em torno de 2 a 3 anos. É isso que a gente tem que pensar, né? Então, quando eu falo do quantitativo e do coletivo, né? Participar e político, né? Elas são relacionados a poder, e participar é sempre compartilhar como um algo, né? Se a gente vai na definição das palavras. E político é uma coisa pública, né? Então, qual é a nossa proposta pública para a enfermagem pós esta crise, né? Qual é? O que nós queremos fazer, né? Ou qual é a nossa proposta, né? Então, aí nós temos que ter, o participar politicamente também fala da tomada de decisão e negociação, mas eu tenho que ter uma condução disso, né? E a enfermagem, nesses momentos eleitorais que nós passamos pelas duas entidades, esperamos que elas se alinhem e construam um projeto coletivo, mas que esta enfermagem entenda que ele tem que ser coletivo, senão ela não vai avançar, né? Seja as entidades, sejam as escolas, junto com as escolas, né? Junto com as escolas de nível superior, em nível técnico, né? Junto com as colegas que ocupam cargos de direção nos serviços de saúde, né? Seja como secretárias de saúde, ou seja como vereadora, deputada, senadora, né? Os que vão assumir a partir do ano que vem, espero muito, porque 209, né, concorrendo, nós podemos eleger vários, né? Mas se a gente não pensar dessa forma, nós não teremos alguns avanços ou alguns resultados. Por isso que a minha preocupação na tese é como estamos ensinando este processo de trabalho, participar politicamente, né? Eu não me detive nos outros processos, eu me detive com esse, com os docentes. E coloco para vocês, nós temos que avançar e muito ainda, né? Muito nisso aí. Os resultados apontavam, né? Só falando um pouquinho assim do resultado da tese, apontavam que nós ainda estamos muito aquém do que ele pode nos ajudar e o que nós ensinamos nas nossas escolas e os nossos colegas enfermeiros colocam aí. Eu vou colocar para vocês que essa experiência da pandemia, eu tenho tido muitos alunos no estágio, naquela estratégia Brasil, Conte Comigo, né? E é uma coisa diferente para mim, professora, fazer acompanhamento de estágio da minha casa, né? Eu sou de grupo de risco, então não posso ir, né? E nem pode, né? A universidade assim não o permite, né? Mas eu tenho tido uma colaboração com os meus colegas, né? Falando da atenção primária, porque é onde eu acompanho os alunos, né? Muito interessante. Nós temos feito algumas discussões com os colegas e depois com os alunos,
e até abordando o que está mudando no processo de trabalho e o que a enfermagem tem que ocupar a partir de agora. Né? Então, eu acho que esta é uma questão que eu tenho deixado aqui, eu quero deixar aqui para todos nós pensarmos um pouquinho, né? Eu vou parar por aqui, Simone, porque já são 10 para 7, né? Você falou que ela dura 1 hora, né? Achei que ia falar só 20 minutos, já falei bastante tempo aí, né? Mas ainda tem, se você quiser perguntar ou complementar alguma coisa. Pronto, ok. Tá me ouvindo, Carmen? Tranquilo? Ok. Aqui, antes de qualquer ponderação minha, de ponderação, resgate, tentei escrever muita coisa aqui. Aqui tem uma pergunta, já agradeço a Priscila Voltas, ela faz uma pergunta para a doutora Carmen, que coisa linda falar doutora Carmen, quais os conceitos, professora, de educação e política definidos como metaparadigmas da enfermagem? Como que a senhora vê isso? Para trabalhar politicamente, ela tem que ser uma educação colaborativa, significativa, né? Ela tem que ter significado tanto para mim, quanto docente, quanto para o aluno que está ali vivenciando, falando da educação. Ela tem que ter significado para o trabalhador, né? E ele tem que estar sempre sendo ressignificado, né? Esse é o conceito que eu trabalho em educação, né? A ressignificação contínua, seja do processo educativo, como também dos meus recursos didático-pedagógicos e também, principalmente, do conteúdo que eu abordo, que eu trabalho com o aluno, né? Eu acho que essa é uma questão crucial para a gente entender e a gente trabalhar politicamente, né? Porque senão, se eu for com conceitos fechados, né, da política, da educação, e não escuto o outro, talvez eu não consiga trabalhar ou atuar politicamente, né? Não sei se respondi a Priscila, né? Mas Aqui tentando fazer o link, né? Não deixa de ser um desafio, né? Depois de uma apresentação dessa, eu poderia ficar escutando por mais tempo, não tenha dúvida. Concordo quando tu falas que a questão da pandemia, apesar de ter virado um mundo quase de cabeça para baixo, não é? Ela tem que ser vista assim como uma oportunidade, não é? Ela fez com que a gente buscasse mais conhecimento, ela exigiu que a gente revisitasse nosso processo de trabalho, não é? Eu tenho um exemplo muito singelo, não é? Até por conta da pandemia, que foi algo que a dificuldade dos alunos de se formarem por conta da questão de carga horária e tudo mais, né, devido a esse cenário, não é? E aí eu fui procurada por uma das universidades e eu estou com alunos, Carmen, agora aqui, não é, do último ano. E tem sido, está sob a coordenação da fiscalização, que é a atividade fim dessa casa, e como tu bem colocaste, muitas vezes nos falta, sim, na formação, esse conhecimento das nossas entidades, né? O que faz A, o que faz B, e como conduzi-las, como monitorá-las, como cobrar delas, né? O que tu trouxeste como processo de trabalho, seja desde o planejamento, a estratégia que deve ser utilizada, esse link que a gente tem que fazer com o coletivo, com a nossa comunidade, não é? Então, tem sido interessante, porque, inclusive, além de acompanhar a questão das fiscalizações, não é, o dia a dia do processo de fiscalização, que muitas vezes envolve, inclusive, questões jurídicas, isso a gente não aprende na escola,
né? Então, a importância, concordo, eu espero que os colegas que nos substituam, não é, nas próximas gestões, implementem isso, de trazer realmente, fazer desse espaço, que é riquíssimo para a pesquisa, ele é bárbaro, ele abre N portas para pesquisadores, não é? São muitos os dados que nós detemos aqui, não é? Então, que a gente realmente implemente, se num primeiro momento foi uma necessidade muito maior ainda da academia, até para não haver prejuízo para esse aluno, para nós foi um presente, não tenha dúvida, e tenho conversado com os alunos, eles estão gostando e muito, porque é algo que eles muitas vezes tinha até um pré-conceito, né? Como a gente ainda ouve, Carmen, o Corém só cobra, né? O Corém só cobra, o Corém só cobra. A gente ouve ainda hoje. Tu estás com 43 anos de atuação, eu tenho 40, né? São 40 e eu ainda escuto essa questão. Então, tem aqui sim uma situação que a gente fala, eu falo, de um ruído com essa questão da própria dessa atuação política. Quem que já trabalha no serviço de saúde também já não escutou, não é? Que quem não gosta de trabalhar, abre aspas, vai para as entidades. Eu já escutei. Eu vou mentir se eu disser que eu nunca escutei isso. Não é? Então, quem não gosta de trabalhar é que vai. Como se o trabalho a gente pudesse dissociar o que tu acabaste de falar. E essa atuação política, essa articulação, essa apresentação de proposta, esse enfrentamento de conflito, né, que vai gerar, às vezes, até confronto, e para nós mulheres não é fácil. O confronto não é para qualquer um, não é para qualquer um, é algo até cultural, não é? Que a gente tem que aprender a enfrentá-lo. É muito, muito interessante quando tu trazes e reforças a questão do diálogo, né, Carmen? Essa questão do saber negociar, o que é a tomada de decisão, né? A necessidade de uma comunicação. Hoje, com a era da informática, meu Deus, se no nosso tempo, que só tinha telefone fixo, não é? E mimeógrafo, Deus o livre, querido dos anjos que estão assistindo, o jovem nem sabe o que é isso, não é? Mas olha o que é a nossa comunicação hoje, a rapidez, a possibilidade, ele nos abre N caminhos, não é? Então, fazer o bom uso dessa comunicação, porque também tem o mau uso que a gente fica meio enlouquecido, mas a importância disso, e ocupar os espaços, né? É verdade, nas reuniões, até por conta dos comitês, né? Dos grupos que estão acompanhando a pandemia, seja no município, né? Que nós temos uma secretária de saúde, enfermeira, seja no estado, onde nós temos uma colega diretora da vigilância e da atenção. Eu sempre falo errado, ela me puxa a orelha e eu sempre falo errado. E da atenção à saúde e vigilância, não é? Importantíssimo esse ocupar espaço. Não é? Então, esses grupos, especificamente esses grupos, estão tendo um papel bárbaro no monitoramento dessa pandemia, não é? Nesse controle, seja o número de pessoas, seja a questão dos exames, seja o óbito, como tu bem colocaste, são mais de 30 colegas nossos que deram a vida no assistir o outro, deixaram os seus, né? Hoje, no vazio do filho, da mãe, do marido, seja de quem for, do irmão, não é? Para assistir ao outro, se colocar em risco com relação a isso. E quando tu trazes, algo que a Paganini também, de uma certa forma, na tese de doutorado também dela, Carmen, ela traz essa questão, a questão dos aliados, o extramuros, né? Enquanto a sociedade que nós assistimos, nós não tivermos ela como aliado, né, as nossas lutas dificilmente serão alcançadas.
você veja que em plena pandemia, isso você me ouviu falar tanto na Câmara de Deputados quanto na Câmara de Vereadores, né, na Assembleia, não é? O que mudou para nós, Carmen? O que mudou para nós? Você trouxe aqui. O que mudou? Mais estresse, mais cansaço, número de pessoal insuficiente, mais sobrecarga. Isso é verdade, isso mudou mesmo, e mais risco. Em ações, a gente não conseguiu um avanço. E não foi por falta de bater na porta, não foi por falta de encaminhar documento, não. Então aí as nossas colegas em locais, em cargos estratégicos de decisão, de tomada de decisão, como tu bem colocaste, e mesmo assim a gente não conseguiu avançar. Então, me parece, né, o que tu trouxeste, uma coisa é a gente falar em termos de vivência, a outra é alguém que, como você, se debruçou e traz hoje um resultado de uma tese de doutorado. É isso mesmo. Eu acho que é o maior desafio de qualquer liderança, não é? A boa liderança é buscar os aliados fora da nossa categoria. E não é fácil, porque ainda hoje não entendem tão certinho. Por outro lado, me chamou a atenção quando tu reforçaste que muitas vezes nem nós nos enxergamos, ou aliás, nos enxergamos diferente daqueles que estão nos vendo. Meu Deus do céu, me deu um nó na cabeça ali. Eu falei, Jesus do céu, como é que nós estamos nos vendo? De que maneira essa sociedade nos vê, não é? E nós estamos nos vendo, não é? Então, é um tema extremamente desafiante. Nossa, eu marquei aqui, à medida que você foi falando, a importância do cotidiano dos serviços. Que engano, né, Carmen? Alguém achar que é somente num cargo, é que, de repente, eu vou ter o poder político. Não! O professor Márcio, colega seu, nosso conselheiro, ele sempre fala a mesma coisa. Quando eu estava na UTI, eu gostava, uma coisa que eu não abria a mão era, vamos dizer assim, ele usou a palavra de fazer a propaganda da atuação da enfermagem na UTI. E ele fez uma pergunta numa determinada roda de conversa: quem de nós chega para um paciente na hora da alta, que agradece ao meu colega médico que salvou a vida? Quem de nós chega e diz, e o senhor sabe que o senhor não teve infecção hospitalar porque nós cuidamos de você, porque a tua sonda, porque a tua punção foi trocada? Quem de nós fala isso para o nosso usuário? Que é esse usuário que, inclusive, nós não temos como aliado, ou que não conhece, né, ou distorce, né, o nosso assistido. Então, está aí um desafio. Que bom, Carmen. Eu não esperava nada diferente teu, vindo de ti, só podia ser dessa magnitude, dessa importância, não é? E que as escolas, aqui os professores, nós tivemos professores que se manifestaram, reforçando a necessidade que esse tema, não é, seja realmente reforçado, abordado. Em alguns locais tem que ser abordado, não é nem reforçado, né? Consolidado na educação, de maneira a gente levar para essa sociedade os nossos colegas mais preparados, né? Porque avançou, eu não tenho dúvida, meu Deus do céu, né? Toda vez que a gente conversa, dizer que a gente é do tempo do soro com vidro, né? Ou da seringa de vidro, bom, não precisa dizer mais nada, né? A gente está ultrapassada. A seringa fervida ainda, né? Sim, eu sou da época da seringa fervida. Eu tinha o meu pacote de seringa, que ciúme que eu tinha do meu pacote de seringa, né? Era assim que a gente trabalhava. Então, avançou muito, mas é o preço do avançar muito. Nós temos que nos preparar ainda mais, seja pelo parque tecnológico, seja por essa questão de que exige de nós hoje a questão de planejamento, metas, estratégias. Puxa, aqui mesmo, aqui é um aprendizado, Carmen. Aqui 6 anos de 2 gestões do Corém, que são 6 anos, é planejamento estratégico, é plano plurianual, né, doutor Maurício? É agora vou tentar aprender um pouquinho antes de sair, a questão de gestão de conflitos? Gestão de riscos. A gestão de riscos, eu já misturei o conflito teu com os riscos. Estou aprendendo com o professor Maurício.
Falei, meu Deus do A professora céu. Carla está ensinando isso no mestrado profissional. Olha aí, O cara. que é gestão de risco, O que né? é gestão de A gente risco? tem conversado sobre isso. Foi apresentado na plenária ontem a política, né? O desenho já, a formatação, até porque nós estamos em final de gestão, mas no mínimo para passar o cargo de forma realmente como tem que ser, uma transição adequada, respeitosa, valorosa, não é? Para que o nosso inscrito não se sinta eventualmente vulnerável com pessoas que estão chegando, até porque os empregados do Corém estão extremamente bem preparados. Afinal de contas, nós somos temporários, né? Os dirigentes aqui, cada 3 anos muda, não é? Então, a importância, e foi o que a gente trabalhou muito nesses 6 anos, foi, além de dar a visibilidade, vou tentar amarrar com o que a professora está nos apontando, é a visibilidade que perpassa desde o espaço físico, com certeza, as ações, né, articuladas com diferentes atores nesse nosso cenário, não é? Bem como esse trabalho desenvolvido com profissionais. Hoje, dentro do Corém, nós temos diretor executivo. Nós não somos executivo. Aliás, eu até como presidente, a secretária e a tesoureira até somos, não é? Mas os conselheiros, a função do conselheiro aqui é processo ético. É processo ético e denúncia. O restante são os empregados e os 3 diretores, não é? O dia a dia, estou falando de dia a dia. Aqui, atenção, é cargo honorífico, não tem salário, não é? As pessoas não têm salário. Logo, é o mínimo que a gente pode esperar, é ter esse apoio, né? E hoje eu fico assim, muito, muito satisfeita, Carmen, você que acompanha o trabalho desde o início, de eu ter um grupo de empregados devidamente apropriados, né, do seu fazer, não é? Dentro de uma estrutura adequada, não só para os nossos inscritos, que era algo que eles almejavam há muito tempo, mas para eles que trabalham e atuam aqui de segunda a sexta-feira, não é? Então, reforço só a importância do que tu trouxeste do cotidiano do serviço de saúde, ou seja, o nosso dia a dia é o fazer também, é o consolidar essa política. E a questão do reforço que tu deste nos diferentes espaços, né? Inclusive das nossas entidades, seja sindicato, sociedade e do próprio conselho, não é? Deixa eu ver se eu escrevi, eu tinha escrito tanta coisa. O Nursing Now bárbaro, essa questão do Nursing Now é verdade, tanto que ele foi expandido, o prazo era para terminar essa campanha agora em dezembro, né, Carmen? Mês que vem, e ele vai até julho do ano que vem, né? Até houve essa questão e em pleno, é verdade, a nossa visibilidade com o que a gente tinha imaginado de fazer, né, para mostrar a sociedade que assistimos quem somos, né? Esse quem somos está sendo feito no dia a dia no atendimento à Covid, não é? Então uau, é um ano atípico em todos os sentidos, as pessoas, eu fico preocupada, imagino sim uma política, a necessidade de proteção desses nossos trabalhadores, porque atenção que nós temos uma série de contratos temporários por conta desses números de leitos ampliados da terapia intensiva. E, uma vez temporário, eu tenho a questão, então, do desemprego, não é? É óbvio, eu não sou sindicato, a autarquia não é sindicato, não tem como exigir salário, carga horária, etc. Mas ela tem que estar apoiando, porque nós teremos, inclusive colegas nossos, um número expressivo, de acordo com o grupo da saúde mental, com problemas a partir do ano que vem, que vão afetar a saúde mental desse trabalhador. Então, todos nós, né, Carmen, temos que estar pensando com relação o que fazer, né? Ainda de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a própria Mariângela, que está lá em Genebra, não é? Na palestra em que ela deu a convite, eu acho que até foi do Michele, como deputado estadual, não é? Ela disse para a gente ter um pouco de paz somente em 2022. Então, temos o ano inteiro que vem,
né, nessa questão do remoto, nessa questão da lavagem de mãos, do cuidado, da máscara. Nós temos realmente ainda um distanciamento social e assim nós vamos, né? Então, nós temos ainda um ano pela frente. Simone, o que a Maria Ângela coloca é uma coisa que a gente observa, se a gente for ver as outras pandemias, esse é o prazo, né? Não existe, né? Por mais que alguns líderes aí, políticos, né, vamos falar, governantes, colocam como se a vacina fosse a solução do problema, a gente sabe que não é, né? Porque ela ainda vai se estender por um bom tempo para muitos de nós, né? Agora, eu acho que é importante, aí na tua fala, assim, reforçar novamente, nós temos que entender que nós temos quantitativo. E agora esse quantitativo tem que trabalhar solidariamente para si, como categoria, e abrir para o coletivo, a sociedade como um todo. Mas ela também tem que entender que ela tem que ser solidária, né? Solidária para si, para ela avançar, né? Então, só quando você estava falando, assim, estava rememorando aí algumas coisas. O Corém tem uma visibilidade, ele construiu um espaço físico, ainda é na nossa memória, né? Que ele dá visibilidade. Enquanto ele estava escondidinho numa casa, numa coisa, ele não tinha visibilidade. Agora ele tem visibilidade para fora da enfermagem também. Além do projeto da saúde mental que vocês disponibilizaram a vacina. Isso apareceu na mídia, uma fila dos profissionais de saúde indo vacinar no Corém, né? Então, aí quando a gente tem que pensar o que é isso, né? Mais gente nos vem, né? E aí uma questão de família, né? Um dos meus irmãos colocou assim, um dia que ele teve que, não sei se era atender minha mãe ou um amigo dele, não me lembro agora, ele disse assim, agora estou entendendo por que a enfermagem deve ser, disse assim, como é cansativo o trabalho da enfermagem. Ele falou assim, eu só fiz uma coisinha aqui com alguém, que eu não me lembro agora quem que é. E ele disse assim, requer muita coisa, eu não dou conta disso, né? Então, são essas ações que gradativamente a população, a sociedade em si vai nos vendo, né? Então, Simone, tem muitas coisas aí que a gente ainda tem muito para fazer. Concordo. O que tu trouxeste na questão avançamos, mas especificamente nessa temática, não é? Nós temos que avançar muito mais, né? Muito mais. Exige, não é só o momento. Eu vou ficar para sempre muito orgulhosa das colegas que, em plena pandemia, estão se coordenando juntamente junto ao secretário de saúde, junto ao prefeito, não é? O conjunto meu Deus, a saúde de todo um estado, não é? Elas negociaram muito e tiveram que gerenciar muito conflito. Pode perguntar para elas. Nossa, tu não tem a dúvida. Veja, eu acho que um dos maiores exemplos de articulação, Carmen, foi o fato de nós não termos hospital de campanha. Isso. Meu Deus do céu, nós não tivemos nada de... Olha, com esse frio, tu imagina uma chuva dessa, hospital de campanha. Não, foi articulado, né? Foi negociado com todos os serviços hospitalares, inclusive com hospitais que estavam fechados, não é? Que leitos de Covid foram abertos. Então, é bárbaro o trabalho das colegas e do grupo, por favor. E atenção, primária, né? Falei certo, Carmen? Primária, atenção primária que a gente fala. Primária e saúde. Eu a vida inteira em hospital. O conceito teórico que a gente usa. A gente não pode esquecer a atuação dessas colegas. A linha é a porta de entrada. A porta de entrada para qualquer sintoma que foi na questão da Covid, e aliás, e a vacinação, Carmen, né, que nós estamos aí batalhando e correndo atrás do prejuízo, né, por conta, como tu bem colocaste, do que fizeram com a saúde, que é a politização, não é? O negacionismo da ciência e a politização
dessas ações, né? Então é muito difícil, é um ano complicadérrimo. Espero, eu me seguro naquilo que eu aprendi com você como mestre minha, que foi, não é, que a gente veja todas as dificuldades como oportunidades para, ou inclusive, ocupar esses espaços, que temos capacidade, e se a gente não tiver tudo que a gente tem, porque a gente não tem mesmo, a gente que se prepare, estudem, mas não me deixe esse espaço vazio, né? Enfrentem, ocupem, como a maioria dos cargos hoje, principalmente da estrutura do Estado e do município, é ocupado por enfermeiros, não é? Então, Carmen, olha, eu tenho, como boa gaúcha, eu falo demais, não é? Eu só tenho a agradecer, parabéns pela escolha do tema, que carência, eu quero ler o que tu escreveste, não é? Me apropriar, como a gente diz, para a gente aprender que a enfermagem, feliz a enfermagem que tem a oportunidade de tê-la como professora e com toda essa vivência e essa defesa pelo Sistema Único de Saúde, pela enfermagem, pela política, essa questão da prática política, a vida toda você debatendo, trazendo a questão do coletivo, não é? Que aproveitem tudo isso, e fica aqui o meu agradecimento imenso, não é? A enfermagem que está nos escutando, lembrem da matéria que está no site do Corém, que fala enfermagem, vota enfermagem, não é? Puxa, são 209 colegas. Vamos, gente, a Carmen acabou de reforçar, olha o quantitativo que nós somos, como é que a gente não leva para frente os nossos colegas? Como? Eu voto em qualquer outro, não estou desmerecendo, em outro profissional, e não vou votar num colega meu, que pode e deve me representar, me ajudar, nos ajudar nas lutas e desafios que temos pela frente. Então, lembrem disso, nesse final de semana, que nós temos uma eleição aí para prefeito, para vereadores, né? A entidade, aqui ela é apartidária, não faço discurso nem para o partido A nem B, o que menos me interessa, não é? Mas aqui eu reforço, sim, enfermagem, vota enfermagem, não é? E obrigada, professora. O partido é enfermagem. Aí, pronto, fechou com chave de ouro. O nosso partido é enfermagem. Obrigada, doutora Carmen Kalinowski, foi um prazer imenso tê-la conosco, ok? Obrigada, um beijo. Um beijo, uma boa noite para todos, muito, muito obrigada. E venham na próxima quarta-feira conhecer a sistematização da educação permanente. Uau! Tese de mestrado, né? Um trabalho bárbaro da enfermeira do Complexo EBSER, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, e a professora Marilene Val, que foi a orientadora do mestrado profissional. Olha, de uma certa forma, a receita do bolo para uma boa educação permanente vai ser dada na próxima quarta-feira. Venham conosco, ok? Uma boa noite.